Senhor presidente, senhores deputados, eu quero usar a tribuna hoje, senhor presidente, primeiro para fazer um relato do que nós vimos na manhã de hoje. Servidores municipais de Curitiba estão numa greve para defender, da mesma forma que fizeram os estaduais aqui em 2015, para defender não apenas o seu plano de cargos, carreiras e salários, que havia sido aprovado no governo anterior, prefeito Gustavo Frutti, mas que precisava, e assim foi feito, ser confirmado pelo então candidato Rafael Valdomiro Greca de Macedo. Assim como também disse Rafael Greca que não aumentaria impostos e que governaria com a inteligência necessária. Parece que a inteligência de Rafael Greca é relativa, porque está aumentando no pacote que mandou para a Câmara Municipal. Está aumentando impostos, está propondo que a coleta de lixo seja feita através de um convênio com a Sanepar, para que se coloque na conta de água também, o que nós já colocamos aqui que é inconstitucional. E mais do que isso, está acabando com o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores públicos e colocando a mão, deputado Nereu, como fez Carlos Alberto, seu mentor, e seu patrocinador, inclusive na eleição, em 600 milhões de reais na Previdência do Servidor Público Municipal. Eu já falei aqui que isso não é novo. O prefeito Rafael Greca, quando da primeira vez que esteve à frente da prefeitura, já havia feito isso. Uma dívida de 50 milhões de reais que deixou com o IPMC e que depois foi anistiada pelo seu sucessor, Castaniguchi. E hoje, na greve que está sendo feita e na paralisação feita em frente à Câmara Municipal, me lembrou muito o que aconteceu aqui em Curitiba. Alguns vereadores entrando escoltados, vereadores lá dentro que não podiam sair, sequer vir às janelas, vereadores que diziam que não tem compromisso com o servidor público, mas tem compromisso com o município de Curitiba, como se os servidores não fizessem parte do município de Curitiba, e que, diante de toda a tensão, havia uma clara demonstração de intransigência, não só do presidente da Câmara, mas também dos vereadores, de não entender que retirar 600 milhões de reais do servidor público não se faz apenas dizendo vou pegar e acabou, mesmo porque o prefeito está na Argentina, assim como o seu mentor irá agora para a Inglaterra. Eles são bastante viajantes. O que aconteceu na sequência é um exemplo que nós deveríamos prestar atenção. A sessão, senhores deputados, não pôde ser realizada, não porque não quis o presidente da Câmara, mas porque não havia funcionários dentro da Câmara para fazer com que a sessão fosse realizada. Não havia taquígrafas, não havia pessoas do café, não havia funcionários do gabinete dos deputados, aqueles que são efetivos. Havia meia dúzia de pessoas lá, inclusive alguns seguranças, que não se mostravam muito favoráveis a assumir o ônus que decorreria caso a instalação da sessão fosse feita. Porque os servidores já tinham dito que iriam ocupar o prédio da Câmara de Vereadores para impedir que o seu fundo de previdência fosse saqueado. Então a impressão que dá é que as pessoas não aprendem. Isso aconteceu aqui na Assembleia Legislativa, aconteceu quando se tentou voltar ali no 5º andar, com dia 12 de fevereiro, com os servidores públicos entrando no pátio e retirando o projeto. E hoje, mais uma vez, nós vimos, deputado Prazic, Vossa Excelência, que viveu exatamente essa situação aqui, nós vimos que a força não resolve. A força, quando muito, pode criar os constrangimentos e a violência que criou aqui no enfrentamento com os servidores dia 29 de abril. Mas ela não resolve o problema. Então, eu quero aqui cumprimentar o doutor Olímpio, pela Comissão de Direitos Humanos do Ministério Público, que esteve lá a pedido de ambas as partes. Os sindicatos que negociaram e os próprios vereadores que entenderam que chegou no limite a insanidade do prefeito Rafael Greca. Chegou no limite e que se votar o projeto da forma como está, nós teremos consequências extremamente graves para a população de Curitiba. Não é para o prefeito Rafael Valdomiro, não é. Não é para os vereadores que aplaudem tudo, que, aliás, algumas vezes isso eu já via na Câmara Municipal quando era vereador. Toca o sino, saem rezando sem saber sequer onde é a missa.
que o prefeito mandou. Então, aqueles que resolveram hoje rezar com o prefeito, que está tomando vinho em Buenos Aires, se deram mal. Porque rezaram tanto, que parece que alguma entidade lhes atendeu e a sessão foi suspensa e temporariamente também eles estão protegidos da grande bobagem que iriam realizar. Que, volto a dizer, não se toma 600 milhões de reais dos servidores públicos gratuitamente. Então, que essa negociação com o MP, com os sindicatos, possa ser frutífera, deputado Nereu, e que nós não tenhamos que ver a tragédia que vimos aqui no dia 29 de abril. Me permite uma parte... Deputado Maurício, lhe concedo a parte. Além do golpe na Previdência dos servidores municipais, ao estilo do nosso governador com a Previdência dos servidores estaduais, estamos falando de aumento de impostos prediais da classe D e E, a classe menos favorecida, a classe que em uma crise mais precisa de apoio. E que botou no Greca. Não se fala aqui também em aumentar impostos de grandes valores, mas sim da classe D e E. Se fala em colocar na coleta de lixo, a taxa de coleta de lixo, para a parte da população de Curitiba que era isenta, pois é notório que não conseguirá pagar essa taxa sem afetar a sua qualidade de vida, a sua capacidade de conseguir dar comida aos seus filhos, pois estamos em crise e o desemprego é enorme no Brasil. Me assusta a falta de humanidade, de empatia por parte do prefeito Rafael. Mas já sabemos que quando o Rafael fala com o coração, coisas como eu não aguento o cheiro de pobre saem lá de dentro. Então essa falta de empatia do prefeito com a classe menos favorecida fica clara mais uma vez agora com o seu pacote, onde as suas medidas estouram na população mais carente da nossa capital. Deputado Maurício, eu faço aqui duas lembranças. A primeira é que quando se coloca a coleta de lixo na conta de água, as áreas de Curitiba, 382 áreas irregulares, que têm água, porque algumas têm 20, 30, 40 anos, mas que até hoje não são regularizadas, não pagam IPTU, vão passar a pagar. É esse o golpe. O segundo, e aí, aqueles deputado Prazic, deputado Gilson, outros deputados são ligados às igrejas aqui, sabem que o IPTU das igrejas, que é isento hoje, será cobrado, a taxa de lixo será cobrada a partir de agora num valor muito maior, porque ela tem um limite, o senhor sabe disso. E a partir de agora, eu vi isso de hoje de deputados que são pró-prefeitos, falam, nós vamos fazer com que as igrejas passem a pagar aquilo que elas não pagam. E o prefeito, que sempre fez tanto discurso das igrejas, parece que agora está mostrando qual é o seu verdadeiro lado. Mas eu quero rapidamente, senhores deputados aqui, e o deputado Tião, eu não vejo o deputado Tião aqui, mas o deputado Tião fez aqui algumas ponderações a respeito das universidades. E eu gostaria de confrontar com os números que o deputado Tião apresentou. O deputado Tião falou que aqui no Paraná nós gastamos em 2008 11% com as universidades, 2012 12%, 2016 13,28% com as universidades. Não são, deputado Tião, os dados que nós temos da Fazenda, o senhor falou que tirou da Fazenda. Os dados que nós temos são completamente diferentes. A unidade orçamentária das universidades que nós temos aqui, gasto com as universidades em 2016, 2 bilhões 262 milhões 108 mil reais. Receita de impostos, 27 bilhões 436 milhões 534 mil reais. Isso significa 8,2 em 2016. Em 2015, gasto das universidades, 1 bilhão 906 milhões. Receita de impostos, 25 bilhões 688 milhões 48 mil 735 reais e 37 centavos. Isso significa 7,4%. Dos empenhos, é menos ainda. Dos empenhos feitos, total de empenhos, em 2016, 42 bilhões. Para as universidades, 5,3%. Em 2015, total de empenhos, 36 bilhões. Para as universidades, 5,2%. Estes números nós vamos confrontar, porque está havendo uma informação distorcida. É em torno de 5% historicamente que se gasta com as universidades, não 12, 13, como querem dizer aqui. Eu não sei de onde que tiram esses números, mas nós queremos confrontar. Além do que, eu tenho... Senhor presidente,
Eu quero só um minuto para concluir, senhor presidente. Porque nós somos confrontados, está se vendendo através da Secretaria, fazendo uma mentira. Eu falei ao deputado Tião, os dados que nós temos, e eu gostaria de convidar o deputado Tião para que nós olhássemos os dados. Não são esses, não se gasta. Imagina se gastar 13% com a universidade, aliás, 13,28%, como foi dito hoje aqui, 25% com saúde, com educação, então estamos lá com 38%, mais 12% com os recursos de saúde, vamos para 50%, não tem orçamento. Isso extrapolaria totalmente o orçamento. Então é preciso que a gente tenha os números, para que os números possam ser, à luz da razão, discutidos. A outra coisa se fala que nós temos mais professores nas universidades do que temos na universidade privada. Lógico, existem hospitais universitários. As universidades privadas não têm extensão, não têm pesquisa, na sua maioria, tem ensino à distância. Então vamos... Para concluir, por favor. Vamos parar de falar as coisas sem analisar diante do que é real. E aqui, vários deputados, senhor presidente, inclusive, estão preocupados com essa situação das universidades. Mas essa preocupação, nós queremos fazer uma audiência pública com outras comissões, e aí sim, nós vamos ver, senhor presidente, que as universidades são, me permita só, senhor presidente, só concluir, as universidades do Paraná são o maior polo de desenvolvimento que nós temos, inclusive, em alguns casos, superior ao complexo soja. Ora, não dá para colocar no mesmo balaio uma universidade privada que tem 70 mil alunos à distância, uma universidade pública que tem 70 mil alunos presencial. Então, queremos fazer aqui audiência pública, porque os números que foram trazidos aqui, com todo respeito ao deputado Tião, não correspondem à realidade.